Desobediência, esse é o tema do programa de hoje, Direito e Literatura. Estamos de volta para mais um bloco, o terceiro, a discussão sobre o assunto, né? Henri Thoreau, boa essa, né? Henri Thoreau, né? Cunhou o conceito de desobediência civil, voltado a uma forma de resistência e protesto do cidadão perante ações injustas do governo. Ele vai lá para a beira do lago e tal, diz que não vai mais pagar imposto, essas coisas assim, né? Então, como na discussão anterior eu levantava a questão da interdição, e aí na sequência isso está inserido nessa questão que eu levanto agora. Mário, isso é um prato cheio para ti. O Thoreau, na realidade, o que estava em jogo era a guerra que ele considerava injusta contra o México, né? E é uma guerra que levou os Estados Unidos a se apropriar de uma extensão enorme do México, né? Novo México, etc., né? Arizona. Então, por outro lado, a questão da interdição é uma palavra muito interessante, a lei como interdição, como interdito, porque se ele é um interdito, ele deixa escapar sempre algo no inter, né? Quer dizer, é um dito que se dá entre, ele tem um entre. Nesse sentido que é interessante, porque toda lei ela vem como uma conformação que pretende ser universal e valer em todas as situações. Sim. Né? Isso é que causa problema. Por quê? Porque há uma diversidade de cada um de nós que essa lei ela não ajusta sempre perfeitamente. Claro. Né? Então, o que é interessante... Essa era a pretensão do século XIX, que achava que a lei abarcava todas as hipóteses de aplicação, né, Zé? Que é a pretensão que a gente chama do positivismo clássico do direito. Isso. Tá. Obrigado pela parte jurídica aí, né? Então, na medida que nós entramos na condição do sujeito moderno, que é o nascimento do valor do indivíduo, como é que essa particularidade pode ter lugar na universalidade? Né? E isso me parece que só é possível na medida que esse antagônico ele possa ser composto. Isso que seria a diferença entre um negativismo absoluto, né, que leva o sujeito à sua derrocada, e a construção de um tecido social, que é onde a diversidade pode ser composta. Nesse sentido, os gregos já nos ensinaram isso, né? Quer dizer, como os antagônicos vão se compor. O político de Platão, por exemplo, é um exemplo máximo disto, que é essa composição dos antagônicos. Né? Como uma cidade pode compor entre azuis e vermelhos, né? Que não seja se destruindo. Sim, exatamente. Quer dizer, que esses antagônicos possam se encontrar, se enfrentar. Eu acho que essa coisa dessa construção dessa identidade, dessa comunidade, ou seja, porque a questão me parece complicado, no campo do direito, acho que isso é complicado. Você pensa em Estado de Direito, que vem toda essa tradição da modernidade e tal, como ela pode... Como encaixar a possibilidade da desobediência nesse contexto? Ou seja, se há uma ordem comum construída, que seja democraticamente com seus limites, problemas, dificuldades, etc., como instalar nesse mesmo ambiente essa possibilidade de uma desobediência que não seja uma desobediência a partir de uma individualidade, ou seja, que vá contra essa... Mas que, ao mesmo tempo, também não fique subsumida nessa interdição genérica. Mas aí tem uma outra questão, né? Que é o pressuposto de que essa sociedade democrática, ou de que esse governo é efetivamente democrático. A pergunta que eu faço para vocês... E que, portanto, esse é o problema. Quais são, num lado, o limite, quais são as condições de realização de um projeto democrático. Então, eu vou ter que fazer a pergunta para vocês. A desobediência é legítima apenas em sociedades autoritárias e hierárquicas? Ou também, e vocês dois acabaram de levantar, ou os três, ou também numa sociedade democrática em que a lei
que interdita, é feita a partir da esfera pública, com a discussão da maioria. A maioria. E aí, você pode desobedecer mesmo nesse caso ou só numa sociedade autoritária? Claro, e eu pensar em um exemplo bem que não é necessariamente uma desobediência, mas quando se fala no Brasil, se discute muito a questão do sistema tributário e da desigualdade do sistema tributário, etc. E às vezes, mas os tributos são... O Brasil tem uma carga tributária altíssima, mas não tem investimentos compatíveis com a carga tributária. Então, alguém que pode se negar a pagar tributos individualmente, diz, não, mas como às vezes eu tenho uma conta particular com o Estado, né, uma individual com o Estado, meus tributos não voltam para mim individualmente. Quais são os limites dessa desobediência nesse contexto de uma sociedade democrática que tem uma Constituição e que tem limites, inclusive a própria democracia, ou seja, das deficiências e dificuldades de realização do próprio projeto democrático. Quer dizer, em que momento é possível, ou a desobediência apenas percebida como uma possibilidade de um projeto político, no sentido... A questão das jornadas de junho do ano passado no Brasil. Eu vi não resisto, sim. Eu vi brincar um pouco com isso, sobre a questão dos impostos, né? Do torrou, para onde ia o dinheiro. Sim, aproveitando. Eu vi outro dia, estacionado perto de uma praça, qual é aquela caminhoneta mais cara que existe? Land Rover? Range Rover. Que custa uma fortuna. Assim, Evoque. Que custa, sei lá, 1.302.000 duas lecas albanesas e mais 5 centavos, algo desse tipo. E tinha um plástico dizendo assim, chega de pagar tantos impostos, desobediência civil já. Aí, pô, o cara tem uma Land Rover que vale 450 mil, não sei quanto. Imagina. Nessa linha aí do... Ou como um carro estacionado numa vaga para deficiente, o cara diz, chega de corrupção, alguma coisa assim. Sim, exatamente. Ética já. Ética já. O cara estacionado... Desobedeça o establishment. Não com essas palavras, porque o cara que faz isso não saberia o que é establishment. Mas desobedeça, e o cara estacionado numa vaga de deficiente. Mas aí nós voltamos para um aspecto que eu acho que é importante na discussão. Assim, essa desobediência, ela é gerada pelo quê? Pelo interesse particularíssimo de alguém e imediato? Quer dizer, ela é da ordem de um princípio de prazer a ter que ser realizado sempre, né? Ou ela é uma desobediência que visa algo que, inclusive, poderia coletivamente ser compartilhado, né? De que tipo de desobediência nós estamos falando? Não sei, a pergunta. Porque ela vai ser sempre gerada por alguma satisfação, né, que eu tenha ou algum desprazer que eu queira evitar, né? Bom, a realidade nem sempre é compatível com essa situação de prazer. Mas acho que tem um fundo que é a individualidade exacerbada ou não nesse ato de desobediência. Mas é uma desobediência, poderia dizer uma desobediência egoística. Exato. Ou uma desobediência de construção de uma alternativa. Aí que está. Uma desobediência que é uma forma de eu manifestar a minha insatisfação, ou mais do que isso, é uma desobediência que eu construo os caminhos de sustentá-la, né? Nesse sentido, eu acho que a gente teria que pensar a desobediência forte que nós temos é quando nós localizamos o que comanda. O que comanda. Por exemplo, no sistema nazista, se tinha clareza o que comandava e era contra o sistema hitleriano, por exemplo, fascista, que se fazia oposição, ou o stalinismo. Hoje, contra o que nós nos rebelamos? Você acha que isso está muito difuso, líquido, assim? Está muito difuso, fofo. Mas a gente tem uma ideia, que é o comando do objeto. Nós vemos um comando do objeto. A Land Rover, ou... Nada contra uma Land Rover. Eu gostaria de ter uma, meu sonho. Mas o comando do objeto a ser consumido. Né? E quando nem todos nós temos acesso a esse objeto prometido, isso faz uma tensão social.
Nesse sentido, Você acha que a eu vejo- violência mesmo, por exemplo, os meios de comunicação, quando institui essa noção de objeto, essa fetichização da mercadoria ou da moda, etc., o tênis da moda, o iPhone, etc., e aí o assaltante não tem, ele vai tirar... Mas é claro, isso cria uma expectativa de eu também querer participar desse objeto a ser consumido, né? E se eu não tenho, como dizia o Cazuza, o meu cartão de crédito é uma navalha, né? Quer dizer, vale qualquer coisa para ter acesso. Mas esse querer ter acesso essa estar da navalha submetido é a esse ótimo. comando. É estar submetido a esse comando. Meu né? cartão de crédito é uma navalha, perfeito. É. Quer dizer, vale tudo. Vale tudo. Eu acho que em relação a esse arbítrio deste comando, que hoje se instauram as formas de desobediência. As manifestações que nós tivemos no Brasil, bem ou mal utilizadas, são formas sociais de uma desobediência que o povo foi para a rua. Você acha, então, vocês acham, eu concordo com o Mário, de que os movimentos de junho do ano passado e alguns que acontecem depois, eles são produtos desse homo contemporâneos que se localiza no entremeio de uma sociedade de culto ao objeto e de algum modo isso faz com que haja uma desobediência em relação a esse modo de ser. De algum modo, talvez sim. Tanto é que autores que estão por trás um pouco da reflexão em torno dessa questão das jornadas, né? Que é o próprio Negri e o Hart, então eles citam o próprio Melville em alguns textos. Eles citam, mas o Melville está em todas. Utilizam essa ideia essa desobediência, eu preferiria não, como uma espécie de uma possibilidade de uma construção, que é uma desobediência que eu acho que é meio difusa, porque por exemplo, nas jornadas você tinha da esquerda radical à direita reacionária, todo um caldo dentro. Então, por isso que eu pego a carona do Mário, a explicação. do processo. É muito mais uma manifestação de descontentamento, né? Do que um movimento revolucionário. Essa tensão entre aquilo que seria a desobediência de um ato egoísta ou que seria, de fato, um processo de desobediência com um fundo de uma movimentação social de desobediência. Né? Bom, vamos ver isso na sequência, no último bloco, para encerrar com isso tudo, né? Eu estou refletindo aí sobre essas questões. Aí vamos para o intervalo para refletir, tomar um café. No último bloco do programa a gente continua essa discussão sobre desobediência. Não perca, nós já voltamos.